falando sobre ansiedade, falando sobre estresse, sobre as questões emocionais, versus como isso influencia no controle do diabetes, inclusive. Olha só, né? Então hoje o tema será ansiedade e medo. Como isso afeta o controle do diabetes, gente, Tom? Como que isso afeta tudo? Diretamente. As pessoas acreditam que o diabetes é só controlado pelo exercício físico, pela medicação ou até mesmo na alimentação. Só que a gente precisa, antes de tratar isso com os alimentos, entender a parte comportamental desse indivíduo. Se é uma pessoa estressada, se é uma pessoa do pavio curto que a gente fala, se é uma pessoa mais calma, se é uma pessoa resiliente, tudo isso interfere. Então, existem pesquisas e casos que mostram que sim, pessoas que têm traumas ou problemas emocionais interferem diretamente no nível da glicose. Então, às vezes a pessoa ali fez exercício, fez uma alimentação que, entre aspas, ela acha que é saudável, mas não está controlando o diabetes. Mas o porquê que isso está acontecendo? E a gente vai investigar, às vezes ela está com problemas familiares, problemas no casamento, ou problemas no trabalho também, que faz com que aumente cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse no nosso corpo e que, infelizmente, ele atua diretamente influenciando todos os nossos outros sistemas, como a absorção da insulina. Então, um portador de diabetes, ele tem que ter a insulina trabalhando de uma forma adequada na absorção ali e sua função da glicose, que vai levar lá para da corrente sanguínea lá para a célula, certo? E o cortisol, então, não vai deixar. Não é que não vai deixar, mas vai impedir essa função. E aí que influencia, então, a parte do estresse versus o aumento da glicose. E quais são os sintomas do diabetes emocional? Então, primeiro, a pessoa ela vai ficar bem irritada. Tem pessoas que vai ficar irritada, tem pessoas que vai ter uma leve dor no peito, que é às vezes uma angústia, às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade. Tem pessoas que vão ficar com raiva e vão colocar aquilo pra fora, vai falar tudo que tem que falar em palavras, vai xingar, vai explodir, né? Ou tem as pessoas que têm o pavio curto, como tem as pessoas que não vai pôr tudo isso pra fora e vão ficar caladas. Aí que vem, então, às vezes, aquela dor na garganta, vem aquela indisponibilidade, não tem energia no dia. E isso tudo vai alterando a glicose. A pessoa vai se sentir bastante quente também na parte região da face, que é do rosto. Às vezes tem esse sinal e sintoma Calorão, também. coisa assim? Tipo, como se fosse um calorão. Ela tá com um calor, às vezes tem quem, dependendo do tempo também, quem vai suar frio ou suar quente. Então, são alguns sinais e sintomas. Nas mãos, assim, aquele suador. Isso, suador nas mãos. De ansiedade? Pode ser ansiedade, pode ser emocional. Claro que eu não consigo afirmar aqui qual que é a situação, mas pode ser sim. É na questão emocional. Qual dos sinais e sintomas aí a gente vai identificar? E isso tudo vai, então, interferir na questão fisiológica, que é o desequilíbrio do cortisol, como eu mencionei antes. Tem desequilíbrio também, às vezes, no estrogênio, na progesterona, dependendo do nível do homem, da mulher, na situação. Vai ter alteração também na questão ali, triptofano, serotonina, que são tudo ligados à questão hormonal, que vai trazer o nosso bem-estar ou não. E como controlar, né? Como controlar essa ansiedade, esse medo aí do diabetes? Então, o primeiro passo, sim, é identificar o que está gerando isso, qual que é a origem. É no trabalho, é no casamento, é na vida pessoal? Tentar identificar é o primeiro passo. Seguindo o passo, eu deixo para você aqui como, né, eu que trabalho nessa parte comportamental na alimentação. O que você vai fazer para melhorar isso? Terceira pergunta é, como você vai lidar com isso? Vai buscar uma terapia alternativa, além da alimentação, a parte comportamental na alimentação? Vai buscar um psicólogo, um psiquiatra, dependendo, né, o nível? E, claro, depois, como que você vai reagir às situações do dia a dia? A gente fala muito isso no mindset, né, que é o modo de agir e pensar frente às situações do seu dia a dia. Todos nós temos complicações no dia a dia, temos aí os altos e baixos. Mas aí a pergunta, como você vai reagir perante a esse fato?
né? Ou vai ser uma pessoa explosiva, do pavio curto, com fúria, ou vai ser uma pessoa com calma, com análise, que vai pensar em todos os fatos, vai avaliar se tem que fazer tal coisa, qual reação você vai tomar. Então, isso tudo é modo comportamental. Em seguida, claro, a gente vai entrar com a parte clínica, que é a da nutrição, dos alimentos que vão ajudar nesse processo. Então, alguns chás calmantes, como a camomila, o hortelã, a menta, são chás que ajudam a manter a pessoa um pouco mais calma, vai abaixar aquela adrenalina dela. E claro, a gente tem o chá de melissa, tá? Chá de melissa e mulungu, que são chás que acalmam a pessoa. Tem até o chá de maracujá, bem conhecido. Pode ser o chazinho do maracujá, pode ser o suco, pode ser a casca, enfim, como puder. E a gente tem os alimentos, então, em si, que é o cacau. Quanto mais cacau na composição, melhor. Então, você pode utilizar o cacau em pó para fazer uma batida com leite. Você pode fazer o cacau em pó num bolo, com uma nega maluca ali, ó. Geralmente, quando a gente tá com ansiedade, com estresse, a gente quer comer. Isso é um gatilho que o nosso corpo busca, que é um vício. E, às vezes, geralmente, é uma massa, é algo doce. Então, pode utilizar o cacau para fazer um bolinho aí, bem gostoso. Ou até mesmo um chocolate amargo em barra, você vai consumir em barra. Ou derreter, consumir com uma fruta, fica delicioso. Fica dos deuses e aí te dá bastante energia, inclusive. Olha só. Então, a gente tem outras frutas também, alimentos ricos em triptofano e serotonina, que vão ajudar nesse controle hormonal e estresse, que é o kiwi, tá? O kiwi, ele é rico em vitamina C e outros minerais que ajudam. A gente tem o peixe, a sardinha, que também é bem bacana nesse consumo aí, porque a carne vermelha, ela vai provocar ainda mais síntese metabólica no fígado. A pessoa já tá estressada, já não tá com uma boa digestão, porque geralmente a gente fala a pessoa enfesada. O que é enfesada? É a que tá ali, né, em mal energia e tudo mais. Então, a carne vermelha acaba piorando essa situação. Tá? Então, busca aí trocar pela sardinha, pelo peixe de água salgada. Ai, Nutri, não tenho acesso, então pega uma tilápia, enfim. Claro que peixes de água salgada sempre são mais saudáveis, devido à questão de ômega, tá? E claro que a gente tem o leite e a banana que entram aqui também nessa categoria, tá? Então, o leite, sempre de preferência o desnatado, tá? Sempre o desnatado, que ele vai ter menos gordura. E ainda a banana. A banana, então, você pode utilizar aí também no café da manhã. Você pode fazer uma torta ou um bolo, enfim, utilizando banana ou em si, comendo a banana, que dá bastante energia. Dá uma acalmada na pessoa, né? E também faz aquele controle, né, da ansiedade, né, Gislene? Isso, claro que aqui eu estou mencionando de uma forma mais simples, vamos dizer assim, mas a gente tem uma alimentação toda mais completa para orientar desde o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, para essa pessoa ter um equilíbrio emocional de uma forma fisiológica, vamos dizer assim. Como mencionei antes, é uma parte comportamental juntamente com a parte fisiológica da nutrição clínica. São dois fatores que se unem para ter o mesmo objetivo, que é controlar o diabetes. Isso tudo também se remete aos grandes emagrecimentos. Então, outro dia que uma pessoa comentou, eu duvido emagrecer 5 quilos em poucos dias, né, 30 dias, quem tem ansiedade. Sim, é possível e até mais. Claro que vai depender da necessidade metabólica dessa pessoa, da velocidade que esse metabolismo trabalha e a parte comportamental dela seguir certinho o que a Nutri fala. Então, toda a parte de ansiedade a gente vai cuidar, a parte de compulsão alimentar é fundamental, tanto em grandes emagrecimentos, que é acima de 10 quilos, quanto no controle do diabetes. Olha só, né? E claro, uma pessoa que de repente não tem o diabetes também complica a situação da pessoa, né, Gislene? Sim. Então, ela... Vivendo estressada, ansiedade, a pessoa precisa ter um autocontrole também, né? Isso, e quando a gente fala em autocontrole, eu vou entender aqui que tem pessoas que não conseguem ter isso, porque justamente não tem o conhecimento, não tem orientação. Por isso que eu saliento muito aqui. Busque orientação do nutricionista, busque orientação, porque a gente vai estar te orientando com perguntas certas para você saber o que fazer nesse momento de estresse, de euforia, de fúria, que às vezes tem os dois lados, que nem eu falei. Tem a pessoa que se equilibra e guarda tudo, porém o corpo fala, isso se manifesta em sinais e sintomas. Como eu mencionei, vai aumentar o cortisol, vai aumentar o diabetes, vai aumentar a glicose, vai descompensar, e uma diabetes, uma glicose descompensada vai
fazer a pessoa ficar mais irritada ainda, ela vai comer ainda mais, ela vai ter mais sede, ela vai no banho. Então é tudo um ciclo. Uma coisa vai puxando a outra e tudo vai piorando. Por isso que a gente tem que frear isso como se fosse uma roda gigante com a orientação nutricional e a gente vai invertendo esse processo desse ciclo e com certeza você vai ter mais resultados, mais felicidade, vai ser uma pessoa mais calma e com o diabetes controlado e que nem você falou do emagrecimento. Por que eu falo sempre grandes emagrecimentos e diabetes aqui? Porque os dois estão bem associados, principalmente o diabetes tipo 2 na obesidade. Então tudo está associado e é uma cascata, é um cubo mágico para entender, Por isso que existem profissionais que passam anos estudando. Eu já faz 10 anos aí que estou nessa área estudando para resolver em 1 hora de consulta o problema do paciente, como esse caso. A tendência é o paciente com diabetes ele viver mais estressado, nervoso durante o dia a dia dele? Tem uma tendência, sim, tem, principalmente de acordo com o nível da glicose. Então, geralmente, se essa pessoa não controla a glicose, que está alterada, ela tem a tendência de ficar um pouco mais estressada, irritada, tá? É difícil o caso, mas tem as pessoas que, entre aspas, ficam mais lentas, mais calmas, vamos dizer assim, mas é devido à hiperglicemia sanguínea. Mas a tendência é assim, ficar uma pessoa mais estressada, irritada, e de acordo com o que falam pra ela, ela explode e já tem algumas reações aí do pavio curto. A glicose alta é sinal do diabetes emocional, né, Gisele? Nesse caso, sim. Então, para alterar a glicose, a gente tem vários pontos e situações. O emocional é um dos pontos que pode alterar, sim, a glicose. Na gravidez? Também. Então, quando a gente fala em alteração da glicose e diabetes, se envolve aqui o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional também. E dependendo da situação, há casos e pesquisas que mostram de pessoas que teve um susto muito grande, um choque nessa parte de emocional, que acabou desenvolvendo diabetes depois. Então, tem algumas ligações terapêuticas que mostram em pesquisas que isso pode ser possível também. A depressão altera também? Pode alterar. Então, tem pessoas depressivas que não comem, onde isso vai interferir na questão de uma descompensação da glicose, como tem pessoas com depressão que comem mais do que deveria, mais massas, mais carboidratos, mais doces, e isso sim vai influenciar. E outra, a depressão, como eu falei, é um desequilíbrio hormonal já tem um desequilíbrio aí de cortisol, já tem um desequilíbrio triptofano, serotonina, entre outras questões hormonais. Então, sim, vai influenciar, pode influenciar. Certo. Algo mais a respeito desse assunto, Gisele? Fique à vontade. Acho que seria isso, mas da parte geral, com certeza é um tema bem vasto, porque quem nos ouviu aqui, que fez sentido, busque orientação, porque é algo bem complexo que a gente precisa trabalhar isso em consulta. Tem coisas que eu não consigo estar aqui abertamente falando, né, para toda a população. A gente fala com muito cuidado nessa parte de saúde e orientação nutricional, é muito cuidado, porque eu sei que do outro lado que a gente tem muitas pessoas nos ouvindo. Então, a gente tem que cuidar muito na orientação do que a gente vai passar aqui, com compromisso e profissionalismo. Agora, se você precisa realmente controlar o diabetes, você que está nos ouvindo, tem problemas emocionais, com certeza, busca um tratamento com uma nutricionista especialista nessa área, que vai dar outro resultado para a sua vida. Não é que vai excluir os alimentos que você mais gosta. Não, você vai aprender a comer na quantidade certa, no momento certo. Para se ter mais qualidade de vida, Isso, né? E daí vai, que nem eu falei dessa roda aí, vai começando a mudar os sinais e sintomas. Pessoas que vivem irritadas, na hora de acordar também vivem com dor no corpo, indispostas. Mau humor que, meu pai do céu, né? Não dá de chegar perto muitas vezes, com aquela energia carregada ali. Então, isso tudo tem que ter um começo. Então, e um começo está aí, que a gente sempre vem trazendo para vocês e compartilhando.